Olá meninas, Suíla Santo quem vos fala, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma espécie de documentário bem enxugado aqui para vocês, contando um pouquinho da história da expansão do cristianismo aqui na Albânia. Vem comigo, assiste até o final, é uma história bem emocionante e eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai querer adotar esse país aí nos cultos de missões da sua igreja, nas suas orações diárias em casa, para que o Senhor alcance toda essa nação. Eu já ia me esquecendo, em quase nenhum vídeo eu peço para vocês deixarem o seu like, curtirem, compartilharem, comentarem aqui embaixo. Eu vou adorar conhecer você, mas esse vídeo é muito importante, muito especial, e quanto mais você enganjar, mais pessoas serão alcançadas com essas informações e com essa história que é o lado da Albânia, que ninguém conta. Amém? Um abraço, Em 1980, a Albânia seguia um modelo do regime comunista e ela estava entre os 3 mais pobres do mundo. Os albaneses tinham falta de coisas simples como água, pão, leite, energia elétrica. Eles eram proibidos a ter uma religião. Se eles tivessem um exemplar da Bíblia em suas casas, eles eram presos por até 5 anos. Eles eram doutrinados pela TV estatal, só poderiam assistir aquilo que o governo permitisse. A Albânia era um dos 3 países mais fechados do mundo, ao lado da Coreia do Norte e da Mongólia. O governo ditatorial tomou o poder em 1967, após a Segunda Guerra Mundial. O ditador Ivan Hakan, eu vou deixar o nome escrito aqui embaixo e as imagens dele para vocês saberem quem é direitinho. É albanês, eu não sei muito bem a pronúncia, mas ele declarou a Albânia o primeiro estado ateu de todo o mundo. Ou seja, o país não era um país livre, não era laico como é hoje. Ele não poderia ter uma religião e professar uma fé. O governo de Hakan expulsou todos os missionários estrangeiros de seu país e passou a torturar todos os outros líderes religiosos que ainda existiam, mandando eles para trabalhar em canais de esgotos. Eram presos, eram torturados dentro desse país. Nenhum missionário mais poderia entrar, ultrapassar a fronteira. E todos os edifícios religiosos, até mesmo as mesquitas que existiam, foram transformadas em fábricas. Bíblias ao ar, Bíblias ao mar. Nesse momento, quando o evangelho é completamente bloqueado aqui na Albânia, as fronteiras são completamente fechadas. Começam as mobilizações para contrabandear Bíblia. Gente, incrível, a primeira vez que eu li, eu me emocionei. Eles começaram a contrabandear Bíblias para entrar aqui nesse país, na Albânia. E o primeiro deles foram, depois da Segunda Guerra Mundial, soldados americanos sobrevoavam por cima da Albânia e lançavam Bíblias para as pessoas que estavam aqui. Lembrando que quem fosse pego com Bíblia nessa época da ditadura, quem fosse pego aqui na Albânia com um exemplar da Bíblia tinha pena de prisão por até 5 anos. Missionários eram torturados, mortos, além de presos, eram forçados a trabalhar em serviços como em redes de esgoto, em minas, trabalhos forçados. Nesse período, além dos soldados americanos que após a Segunda Guerra Mundial lançavam Bíblias ao ar aqui em cima do país albanês,
existia uma organização chamada Operation Mobilization, Operação e Mobilização, onde eles traduziram o exemplar da Bíblia do Evangelho de Marcos, e eles navegaram até águas próximas albanesas, mas ainda internacionais. E lá eles colocavam esses exemplares dentro de um plástico em que eles inflavam para flutuar. A maré trazia para a praia para que esse povo tivesse a oportunidade de conhecer Jesus. É emocionante essa história. Me impactou muito e me emocionou demais. Seguindo a premissa de que o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João Marcos, foi escrito diretamente aos gentios daquela época, para anunciar Jesus aos gentios, assim como o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, foi direcionado a todos os judeus para que eles crescem que Jesus Cristo era o Messias, né, que falava em Isaías, que era profetizado no Antigo Testamento. Eu acredito ser por essa razão que os missionários americanos e todos os outros queriam traduzir a versão do Evangelho de Marcos para enviar, né, para trazer aqui para dentro do país albanês. Uma vez que a linguagem é voltada para todos os gentios, para aqueles que ainda não conheciam, para aqueles que não criam, para aqueles que não sabiam quem era Jesus. João Marcos vai apresentar assim de uma maneira mais simples. Em 1991, a fronteira foi aberta para a entrada de novos missionários para o evangelismo aqui na Albânia. O missionário Don Mansfield relatou que as estatísticas de cristãos aqui, após a abertura da fronteira, era tão pequena que não havia nem como mencionar números de cristãos aqui na Terra. O missionário Don Mansfield, que era do campus Crusade of Christ, relatou também que na sua primeira viagem à Albânia, 3 jovens chegaram próximo a ele à praia e pediram para que ele falasse um pouco mais de Jesus. Nesta ocasião, os 3 jovens relataram que há 5 minutos antes de encontrar com o missionário, haviam conversado entre si, falando que precisavam de alguém que pudessem explicar quem era esse Jesus. O missionário Dom os questionou, perguntando como que eles ouviram falar de Jesus. Então eles disseram que um deles, chamado Leonard, trabalhava na guarda costeira na praia e chegou até ele pela maré um pacote com um exemplar do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João Marcos. Num período de 3 décadas, quase toda a população ateia da Albânia adotou alguma religião. Em 2018, os ateus caíram para menos de 1% no país. Hoje, de acordo com o Joshua Projeto Josué, estima-se que existam 17 mil crentes albaneses. Embora o número não represente 1% da população, a taxa de crescimento dos crentes no país, de 4,6%, é quase o dobro da taxa do resto do mundo, de 2,6%. O povo albanês teve o que Jonathan Edwards chamaria de janela da graça. Durante 5 anos consecutivos, se pregassem a palavra de Deus o mais simples possível, no domingo seguinte, eram cerca de 300 pessoas nos cultos, querendo saber e ouvir mais de Jesus. O povo estava realmente sedento e faminto de Deus. Eu gostaria de encerrar esse documentário com a fala de um missionário albanês chamado Andi Dina. Eu vou colocar a imagem dele aqui. E ele disse assim: ainda somos pequenos e não somos significativos aos olhos deste mundo, mas nós temos um grande Deus e adoramo-lo. Sabemos que ele edifica a sua igreja. Aqui em Vlore, que é a cidade onde eu estou,
Eu já ouvi de uma missionária amiga minha que tem uns 7 pontos de pregação. Eu, na verdade, não conheci. Conheci uma igreja, eu vou passar aí para vocês. É uma igreja pastoreada por pastores americanos e ela é a mais estruturada em nível mesmo de templo. Diz que as outras reuniões ocorrem em nível menor e são todos albaneses. Mas no geral o evangelho aqui não é facilmente aceito pelas pessoas, uma vez que eles herdaram, né, a questão da religião islâmica de seus ancestrais, e muitas vezes eles nem são praticantes, mas eles dizem que são muçulmanos. E essa missionária, minha amiga, disse: Suíla, faça um apelo para que as nações orem pelo avivamento na Albânia e que o coração desse povo se converta a Cristo. Esse é o nosso apelo para você que está assistindo esse vídeo, que ore por todas as nações e coloque a Albânia na sua lista aí de pedidos de avivamento. Aviva a Albânia, Senhor.